Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Estamos retornando agora, né, o segundo semestre, bom retorno para vocês, bons estudos. Aqui é o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de sociologia para todos vocês, né, para apoiá-los aí, tá bom? De olho na tela, vamos ver aqui o nosso primeiro slide para dar uma olhada no nosso tema dessa semana, tá? Que é o seguinte: ciência é diferente de opinião, tá? É um tema que a gente tem que deixar muito claro e a gente tem que estudar muito detalhadamente aqui o máximo possível que a gente conseguir, né, para sair daqui com um conceito bem formado, tá bom? Vamos pro próximo slide para a gente entender mais sobre o que a gente vai falar, tá? Nós vamos falar aí de diferenças entre senso comum, senso crítico, ciência, opinião, a gente vai falar de tudo isso, tá? E aí, para começar, vamos levantar aqui uma frase, né, do famoso filósofo, um trecho aqui do famoso filósofo Michel Foucault, né, que diz o seguinte, acompanha comigo: existem momentos na vida em que a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir, né? Então, isso tudo, pessoal, é indispensável. O que o Foucault fala aqui nada mais é que é necessário, é indispensável, né? Saber se a gente pode pensar diferente do que a gente pensa, se a gente pode ver, enxergar, né, para a gente continuar a olhar ou refletir, né, ver de uma forma diferente, olhar para as coisas de uma forma diferente, pensar diferente. É muito importante a gente ter essa noção, essa consciência que a gente pode fazer isso, pensar de maneira diferente, questionar as coisas, ter um novo olhar sobre as coisas também, um olhar mais crítico. Então o Foucault, ele nada mais está do que promovendo aí a reflexão, o desenvolvimento do senso crítico, né, gente? Então é essencial a gente saber se pode pensar diferentemente do que se pensa, né? E perceber diferentemente do que se vê também, né? Isso tudo é indispensável para a gente continuar a olhar e a refletir, né? Sempre a reflexão a gente tem que deixar, né, na base de tudo. Temos que absorver a informação e não apenas absorver, temos que refletir sobre ela, tá? E questionar se necessário, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente adentrar mais aqui o tema e vamos acompanhar aqui comigo, ó. Primeiramente, vamos delimitar o que são as funções da sociologia, a gente deixar um pouco mais claro isso, né? Funções da sociologia, vamos lá. Estudar e pesquisar as estruturas da sociedade, como grupos étnicos, né, negros, brancos, indígenas, né, orientais, enfim, classes sociais, né, gênero, violência, tudo isso engloba o estudo da sociologia, assim como as suas instituições, né, as instituições da sociedade, as instituições sociais, como a família, o Estado, né, que é o governo, né, a federação, a escola, a religião. Então a sociedade, ela estuda tudo isso, estuda a sociedade através dos seus grupos, das pessoas que vivem na sociedade e das instituições que são da sociedade também, tá bom? Outra coisa, planejamentos sociais, as funções da sociologia. Planejamentos sociais e condução de programas de intervenção social e governamental. Então a sociedade estuda também, a sociologia também estuda a sociedade para entendê-la, compreendê-la e melhorá-la, promover, né, novos caminhos, novos rumos. Outra coisa, contribuir com a igualdade, a justiça social e o respeito à diversidade, assim como incentivar o conhecimento científico e a consciência social e humanitária da sociedade. Então a sociologia, ela tem o dever de pregar também, de direcionar o nosso progressismo, né? Entender que a nossa sociedade, né, ela tem que ter igualdade, justiça social, respeito à diversidade, né? E a sociologia incentiva tudo isso. De qual modo? Estudando a sociedade, né? Porque para a gente
melhorar as coisas, nós temos que estudar, né? Primeiramente, compreender, entender o assunto que nós vamos ali abordar. Então, a sociologia estuda a sociedade e promove novas políticas a serem desenvolvidas dentro da mesma, tá? A sociedade é uma ciência que também... A sociologia é uma ciência que também tem seus métodos científicos, ó, tem métodos científicos próprios, assim como a história também, né, tem métodos científicos próprios, né, buscando estudar a sociedade de maneira imparcial, além de ser uma ciência que se questiona e faz críticas a si mesma, porque isso também é uma construção social. Né? Só ressaltando aqui a questão do imparcial, né? O que a gente quis dizer aqui, pessoal, é de que a sociologia ela tem que estudar a sociedade como um todo, né? E não apenas os fragmentos dela. Mas a questão da parcialidade, né? A questão de ser imparcial se torna muito difícil também, porque já é entendido hoje em dia na academia, né? Para os cientistas, que não tem como você ser totalmente imparcial, né? Se afastar totalmente das suas convicções e do seu objeto de estudo para poder analisá-lo. Então, a sua convicção política, os seus ideais, muitas vezes a sua fé, né, as suas convicções e tudo mais, vão estar presentes ali lado a lado dentro da pesquisa do cientista também. Porque não é muito difícil você ser imparcial, não tem como. E não necessariamente é uma coisa ruim, né? Em certos casos há necessidade de ter uma imparcialidade um pouco maior, né, um pouco mais desenvolvida. Mas na maioria das vezes a parcialidade, né, principalmente até ideológica, é necessária, né, para que a gente possa se aproximar mais do objeto de estudo e estudar ele com mais, consciência, né, seja de classe, seja humanitária, seja social, enfim, né, e fazer a ciência, né, construir a ciência de uma forma mais democrática, tá bom? Então tem essa questão aqui, mas basicamente as funções da sociologia são essas, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender também um pouquinho sobre a política, né? E olha só, política também é ciência, gente, né? Nós temos ciência política, inclusive, que explica um monte de coisas que acontecem na nossa sociedade através da nossa política. Vamos acompanhar aqui comigo, olha. As ciências sociais são compostas pelas seguintes áreas, né? Porque a gente fala aqui ciências sociais, né? Então nós temos várias áreas dentro das ciências sociais. Uma delas é o que? A sociologia, a outra a antropologia, psicologia social, economia e ciência política, né? Que é aquilo que a gente está falando. Ciência, a política também é uma ciência. Então a gente tem dentro das ciências sociais a ciência política, por exemplo, com o objetivo de assegurar uma boa e plena convivência entre grandes sociedades. O ser humano criou alguns poderes como o Estado, né? O governo, né? O Estado, né? Os governos. As ciências políticas são ciências dedicadas a estudar esses poderes, esses estados, esses governos, né? E também qualquer instituição que impacte de forma direta ou indireta esses poderes, por exemplo, organizações políticas, ONGs, igrejas, né? Por exemplo, está acontecendo aí a CPI da Covid, né? Os cientistas políticos, né, analisam, né, esses acontecimentos dentro do parlamento, dentro da CPI, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, comentam sobre isso, né, especulam os novos rumos também a partir da experiência e da análise deles, né, e podem aí divulgar para a população. Geralmente os cientistas políticos aparecem muito em jornal, né, em programa de entrevista, né, para dar o parecer deles sobre o cenário político. Por exemplo, o que está rolando aí na CPI da Covid, né, quais são os novos rumos, o que isso impacta na sociedade, para a nossa política, né, como que isso vai interferir, sei lá, por exemplo, nas eleições de 2022, né, nas próximas também, né? Enfim, o cientista político ele analisa, ele estuda todas essas coisas, esses acontecimentos dentro do nosso cenário político, aqui do nosso país, né? E também que dentro do cenário político do nosso país e das nossas instituições, né? Que a gente fala aqui de igrejas, ONGs também, né? Que estão ligadas diretamente à política, né? Afinal, todos nós estamos ligados diretamente à política toda hora, né? As nossas atitudes são políticas, né? As nossas ações são políticas. Então, a ciência política
estuda o cenário, né, da política nacional e mundial também, né? Tem cientistas que analisam a política mundial, né? Então, política, gente, também é uma ciência. E não adianta também falar aquela velha frase, ah, não gosto de política. Infelizmente, se você não gosta de política, você se deu mal, porque a vida inteira você vai usar a política. Desde quando você nasce, você já é um ser político, já nasce dentro de uma família, já tem obrigações a cumprir, deveres, direitos, então você já é um ser político. E a partir do momento que você conversa com seu amigo, troca uma ideia, sugere um filme para vocês assistirem, começa um namoro, toma decisões aqui de colocar tal resposta na prova ou de apresentar algo para um trabalho para a professora, enfim, já é uma decisão política. Você escolher algo que vai dentro do trabalho, né, já é uma decisão política. Então, quem não gosta de política, infelizmente, a gente se deu mal, porque na vida toda a gente vai ter que fazer política para o resto da vida. Tá? Política não é fazer eleição, não é concorrer a vereador, a deputado, a senador, não é isso. Política é você fazer parte da construção da sua sociedade diariamente, tá? Sem necessariamente se candidatar a um cargo público, né? Você pode fazer política no seu dia a dia mesmo, e é necessário, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender alguns conceitos aqui também que são muito importantes, né? A gente falou aqui das funções da sociologia, falou da política, que também é uma ciência social, né? E vamos falar agora sobre o senso comum, que é muito importante a gente definir o que é também, né? Lembra que o título da nossa aula é Ciência não é opinião, opinião não é ciência, né? Então, se opinião não é ciência, a gente precisa entender o que é senso comum, que é aí onde vão estar incrustadas a maioria das opiniões, principalmente, tá? O senso comum é o pensamento que costumamos repetir porque, entre aspas, sempre foi assim. Ué, mas sempre foi assim, né? Então eu vou repetir também, é isso que a gente costuma fazer, né? O senso comum, ele traz essa questão à tona, né? Ou seja, o senso comum é um pensamento passado de geração em geração. E, diferentemente do pensamento científico, ele nunca foi testado, questionado ou teve suas informações verificadas. Porém, são pensamentos e comportamentos que fazem parte do cotidiano da sociedade e também da cultura em que vivemos. Sendo assim, é também uma forma válida de pensamento. Então tem essa diferença, há o senso comum que é negativo e o senso comum que é positivo. O chá de boldo, por exemplo, é uma questão exclusivamente do senso comum, que é um costume que se repete, se passa de mãe para filho, e enfim, vai fazendo os chás, né? E as pessoas sabem que é bom, né? Para curar dor de cabeça, ressaca, essas coisas, né? E aí não se foi estudar mais a fundo, né? Talvez tenha até pesquisas agora, né? Agora que nós temos a ciência, né? Já tem pesquisas direcionando aí para as propriedades do boldo, né? Da planta do boldo, mas antes isso era um costume que foi passado de geração para geração. Toma um chazinho de boldo que melhora, né? E tem gente que ainda, até hoje, a maioria das pessoas, né, não conhece as propriedades científicas do boldo, né? Só toma mesmo por causa da questão do senso comum. Minha mãe falou que era bom tomar, eu vou tomar também, vou passar isso para minha filha e por aí vai. Isso não necessariamente é ruim, faz parte do conhecimento popular também, da nossa cultura. Mas também tem sensos comuns negativos, né? Por exemplo, dizer, sei lá, que mulher, por exemplo, não é boa dirigindo, né? Isso é uma coisa que se repete também diversamente, né? Passa-se de geração para geração também, inclusive, de pai para filho ali, aí o cara vai lá e repete isso, né? Mas a gente sabe que não é verdade. Isso a gente sabe que é negativo, é algo para deteriorar uma classe, né? Deteriorar uma minoria social, né? Para apenas dizer que ela é inferior ali aos homens, né? E não tem nada a ver, né, gente? Dirige-se bem quem aprende bem, seja homem ou seja mulher, quem se desenvolve bem. A gente sabe disso, que isso é uma tremenda bobagem, falar que uma mulher está associada a uma dificuldade de direção, né? Mas, infelizmente, faz parte também do senso comum, só que do lado negativo, né? E é isso que a gente tem que reduzir, né? Os negativos a gente vai cortando, né? Vai reduzindo. Os positivos a gente vai aproveitando, estudando, né? E valorizando, porque afinal faz parte da nossa cultura positiva, né? Popular, né? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor aqui, ó. Conhecimentos culturais, vamos deixar isso bem alinhado, olha só. O senso comum é o nosso ponto de partida cultural. Ele é validado pela repetição e tradição, lembra? É passado de geração para geração.
Por ele aprendemos a falar, andar e construir nossos hábitos. Por exemplo, cozinhar, né? Sempre a gente aprende aquela receita que a mãe ensinou, que a avó ensinou, né? E não tem, às vezes, uma ciência propriamente dita ali. Ninguém está analisando os componentes do alimento ali, do tempero, nada. Só está passando uma receita de mãe para filha, de pai para filho, ali, enfim, né? Passando ali de maneira comum, né, através do senso comum, né, e que eu falei para vocês, não necessariamente tem que ser ruim. Às vezes é muito bom, é muito divertido, é muito legal, necessário, porque faz parte da cultura popular também, e é parte da construção de nós como pessoa, né? Então isso é muito importante. Um conhecimento científico também é parte da cultura, também é parte da nossa cultura. Ele é legitimado por critérios diferentes do senso comum. Aí já é diferente. Conhecimento científico é diferente de senso comum. Não é uma coisa que é repetida por muito tempo, não, e por isso as pessoas fazem. É algo que se é estudado, né? Tais como metodologias e verificações das informações. Então o pessoal estuda, verifica para ver se realmente isso acontece, né? Se o fenômeno realmente é real, né? Investigamos o porquê das coisas, encontramos leis gerais e estabelecemos conhecimentos testados, como o uso de medicamentos. Você não pode, né, simplesmente falar que um medicamento cura uma doença baseado no senso comum, porque isso pode matar alguém, né? Se administrar uma substância no corpo de uma pessoa. Né? Então você não pode dizer, eu acho que a cloroquina cura o Covid, por exemplo, porque o pessoal está falando que cura e é bom a gente testar e confiar e por que não? Não, gente, não é por aí. Né? O medicamento ele tem que ser testado cientificamente. Afinal, ele foi criado a partir da ciência. Um medicamento é uma drage, é algo sintetizado ali num comprimido, uma substância sintetizada num comprimido. Aquilo teve que se usar a ciência para fazer aquilo. Né? Então, nada mais justo que a ciência continue determinando o rumo daquele medicamento. Né? E não o senso comum, só porque o doutor médico fulano ali falou que é bom, mas não tem comprovação científica nenhuma, né? Então vou tomar porque vai que faz bem. Não, gente, você está colocando substância no seu corpo que você nem sabe como vai reagir. Então isso é muito perigoso. Você tem que tratar isso a partir da ciência, tem que tratar com ciência. Administração de medicamento, por exemplo, não é lugar para ter senso comum. Não é lugar para se permear senso comum. É lugar para a ciência estar, porque você pode matar alguém administrando uma substância errada, dando um medicamento errado para alguém. Né? Como tem aí várias pessoas que se ferraram tomando cloroquina, né, e para curar Covid, que a gente sabe que não cura e não tem comprovação científica nenhuma disso. Né? Mas enfim, o conhecimento científico tem que ser pautado nos testes, nas comprovações. Tá? Ambos os tipos de conhecimento, agora, né, o científico e o comum, né, são parte da vida em sociedade, você vai ter que lidar com eles. Você vai ter horas que você vai ter que usar o senso comum, vai ter horas que você vai ter que usar o seu pensamento científico. Né? É normal, você que tem que saber administrar isso, tem que ter autonomia para administrar isso, né? E poder relacionar, equilibrar os dois. Né? E entender as suas diferenças permite o desenvolvimento de um senso crítico sobre a realidade. Né? Aí você vai saber diferenciar. Se alguém vem com um conhecimento advindo do senso comum para cima de você, você vai analisar aquilo, você vai pensar, poxa, será que isso é senso comum ou realmente é comprovado? Deixa eu pensar um pouquinho, então agora eu vou pesquisar para ver se é. Né? Então é isso, é você receber informação e não só absorver ela e pronto, acabou. Não, é também você questionar, usar seu senso crítico, ver se tem alguma inverdade ali e pesquisar. É isso o dever de todo cidadão, tá bom? Vamos para o próximo slide. Olha só, cuidado, gente, cuidado, muito cuidado. Quanto mais repetimos um pensamento, mais ele é encarado como verdade. Existe uma frase de um pensador famoso que uma mentira dita mais de 1000 vezes é encarada como verdade. E sim, pessoal, se você ficar repetindo aí por aí inverdades, mentiras, fake news, espalhando para todo lugar, para muita gente, elas acabam conquistando, aí, cativando algumas pessoas desavisadas que não têm um senso crítico desenvolvido
e acreditam nas mentiras, nas fake news, nas conversas falsas de zap zap, né, que a gente vê muito aí circulando nos grupos, né, principalmente grupos de família, de trabalho, de amigos aí. Cada besteira que você lê que dá vontade de ficar cego, né, gente? Mas a gente tem que lidar com isso, não pode desistir. E aí a gente tem que ter essa noção, tá? Então veja bem, quanto mais repetimos um pensamento, mais ele é encarado como verdade. Então cuidado, pode ser que não seja, ele só é repetido, tá? Podemos ter opinião? Sim, devemos ter opinião, podemos ter opinião, não tem problema. Mas é importante a gente entender que opinião não é ciência. Por quê? Porque opinião, gente, faz parte do nosso senso comum, é o que a gente acha, entendeu? Ciência é comprovado, é testado, né? É algo que é estudado, pesquisado, testado e comprovado, ou não, né? Descartado. Então, é algo feito com um método, não é simplesmente, eu acho que é assim, então vamos fazer. Não, não se pode fazer isso, tá? E que muitas vezes somos levados, presta atenção, é importante entender que opinião não é ciência, e que muitas vezes somos levados pelas nossas paixões e conclusões erradas. Eu odeio fulano, então eu acho que ele é tudo de ruim que tem, só porque eu odeio ele. Mas eu não fui lá e comprovei de fato se ele é ruim, se ele é uma pessoa ruim, se ele faz coisas ruins. Não, eu só acho que ele é ruim porque eu não gosto dele. Então, isso é sua opinião, né? Aí você tem que entender que ela não necessariamente é verdadeira, né? Você pode só estar achando, né, tirando fontes, vozes da minha cabeça, né? E você não está agindo de acordo com a verdade, você só está falando a sua opinião, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque em certos locais, certas questões, você não vai poder colocar a sua opinião na frente ali da ciência, né? Aliás, é muito perigoso fazer isso em todas as questões, né? Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? Porque a ciência ela tem comprovação, gente, e é necessário a gente ter comprovação, né? Para tomar um medicamento, para fazer uma cirurgia, para ensinar, para dar uma aula, né? Para assistir uma aula, para pesquisar, para fazer um trabalho, para consertar um carro, para fazer um pão, para trabalhar no supermercado, tudo tem que ter conhecimento. E esse conhecimento não vem do achismo, eu acho que é assim, não, tem que ser estudado e colocado em prática, tá bom? Então, muito cuidado com as fake news do Zap Zap, que tá rolando solto aí, tá? Você olha lá no Zap Zap, vê a notícia, é verdade, opa, não, confere antes. Na dúvida, não compartilha, não repassa para frente e exclui, tá? Porque você tem que consumir notícias verdadeiras e não fake news, né? Quem consome isso está totalmente por fora. Tá bom? Vamos para o próximo slide e vamos finalizar aqui. Agora a gente vai ver o senso crítico, né? A gente viu o senso comum, falamos dos conhecimentos culturais, que a gente tem que balancear isso, né? Falamos aí dos fake news, dos tiozões, as tiazonas do Zap, né? Que ficam propagando aí fake news. E agora nós vamos falar do senso crítico, tá? Diferentemente do senso comum, que não é baseado em provas, existe o pensamento científico, a gente já falou disso, né? A qual precisa sim de concretude, ele precisa de ser concreto, precisa ser provado, testado, né? Não é igual ao senso comum, pode ser volátil, eu acho, talvez, né? Então, aí já é diferente, tá? É outra coisa. Ou seja, é um pensamento baseado em fatos e dados que são coletados por meio de observações e guiados por hipóteses formuladas anteriormente. Então tem todo um estudo, toda uma base. Isso se chama embasamento científico. Para você escrever, você pesquisar algo, você escrever um livro na academia, sendo um cientista, você tem que ter um embasamento científico, você tem que pesquisar. Você não pode escrever qualquer groselha e publicar, porque as pessoas vão ler e vão estudar aquilo. Então você tem que ter um embasamento científico, tá? Além disso, existe o senso crítico, que é baseado na dúvida. É você ver, isso aqui tá estranho, isso aqui tá esquisito, essa notícia aqui que eu vi no Zap Zap tá estranha. Então, eu tenho que questionar isso. Será que isso é verdade? Né? Então, esse já é o primeiro passo. Ou seja, nesse pensamento que é baseado na dúvida, né, o senso crítico, ouvem-se o que vem da cultura, o que vem do senso comum. Mas ao invés da aceitação, tem-se o questionamento para uma investigação da verdade por meio da reflexão e da contestação. Contestação é contestar, questionar.
né? Você vai lá, né? Tem, por exemplo, né, um exemplo. Vamos lá, você está com suspeita de Covid, você vai ao médico, né? E o médico te receita lá cloroquina para você tomar. É o senso comum que está rolando agora, né? Que cloroquina cura Covid, né? Para muita gente. Aí você vai lá, né? E questiona e fala, pô, mas isso aqui tá estranho. Né? Muita gente fala que não tem comprovação científica. Né? Há uma polêmica dentro dessa substância. Então, vamos pesquisar mais sobre? Aí você vai lá na internet, pesquisa, né? Vai em fontes confiáveis, pergunta para alguém que seja confiável, né? Que você saiba que vai agir com profissionalismo e não vai ser levado por as suas paixões, pelos seus ódios, pelos seus ranços. Né? Então você pesquise, tenha autonomia para saber aonde você tem que pesquisar e ter uma fonte segura. E aí você vai questionar, vai pesquisar e vai ver que não é bem assim, que não existe comprovação científica. E aí você não vai tomar, porque é muito melhor, né, do que você arriscar a sua vida. Né? A gente às vezes arrisca, né, talvez, não sei, quem sabe, quando são coisas pequenas, né, que não vão dar muito dano. Mas quando são coisas sérias, como substâncias que você insere no seu corpo, por exemplo, você tem que ter uma grande noção do que você está fazendo, porque você pode morrer. Né? Então é isso, é você usar o senso crítico a seu favor. Vem uma informação tirada diretamente do senso comum, você entende, você respeita, você ouve, né? Mas você não aceita aquilo. Tá? Você questiona, você usa seu senso crítico. Você usa seu senso crítico. Seu senso crítico é para isso, é para falar, isso aqui está estranho. Será que é verdade? Vou pesquisar. Aí você pesquisa nas suas fontes seguras e aí você vai ver, você vai tirar suas conclusões. Se é mentira ou se é verdade, você só vai saber no final da sua pesquisa. Você tem que pesquisar para poder descobrir e tirar suas conclusões. É verdade, gente. Tem que fazer todo esse processo. Quem disse que é fácil? Né? Estudar, né, é um trabalho também. Você tem que também ter disciplina, você tem também que saber, né, ter a experiência, ter a prática e saber qual é a fonte confiável, onde pesquisar. Né? Então tem que fazer tudo direitinho, né? Porque se você só acha, aí fica muito fácil. Aí você não tem certeza de nada e sai achando por aí tudo. Né? É até perigoso. Né? Se achar demais, tem uma hora que você vai precisar da certeza e aí não vai ter como, né? Então é isso, pessoal. Usem seu senso crítico. Desconfiem, duvidem, tá? Não estou falando que é para duvidar de tudo, né? Ficar desconfiado, paranoico. Não é isso. Mas sempre que vier uma informação atravessada, desconfie e vá pesquisar e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Isso é você exercer a sua inteligência. É você exercer a sua inteligência. Tá? E usar o seu senso crítico, que é muito necessário. Vamos para o próximo slide. E a gente acabou a nossa videoaula. Obrigado, pessoal, por terem assistido a videoaula até o final. Tá? Cuidem-se muito ainda, porque a pandemia não terminou. Né? Inclusive, há o senso comum aí permeando a sociedade de que máscara não funciona, não é para usar máscara, que tem que andar com a máscara baixada. E isso é um senso comum. E além disso é desonesto também, porque a gente sabe, é comprovado cientificamente, que seguir os protocolos sanitários salvam as nossas vidas. Então tem que usar máscara direitinho, usar álcool em gel, manter o distanciamento. Tudo isso tem que ser feito, tá? E é isso, pessoal. Continuem com os protocolos sanitários, tá? E bons estudos, bom retorno de semestre. Se tiverem dúvida, me chamem, tá? Um abraço, boa semana, tchau!